Meus amigos e amigas, muito boa noite. Estamos começando mais uma vez a nossa conversa aqui pelo Facebook. Queremos hoje conversar sobre um assunto muito importante: os santos apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo. Minha intenção é fazer aqui uma série de programas sobre os apóstolos, porque falar de todos eles de uma vez só é muito pouco tempo para um programa. Então hoje eu gostaria de começar a nossa conversa falando, de modo geral, da importância deles, mas centrando hoje a nossa atenção em São Pedro, o primeiro apóstolo, sem dúvida o mais importante, porque Cristo o escolheu para ser o primeiro Papa da Igreja. Muitas coisas a gente pode refletir e meditar, né, sobre a vida de São Pedro. Vamos pedir ao Senhor que o escolheu para ser o primeiro Papa da Igreja, que derramou sobre ele o Espírito Santo no dia de Pentecostes, sobre todos eles, que derrame hoje também sobre nós esse mesmo Espírito, para que a gente compreenda essas verdades da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, ó Deus bendito, que nos ilumine nesta noite com a luz do Divino Espírito Santo, para que nós possamos compreender, Senhor, os mistérios da nossa fé. E possamos ficar edificados na nossa fé, na nossa esperança e na caridade. Que tudo seja, Senhor, para a vossa maior honra e glória, edificação da Igreja, salvação das almas e a construção do vosso reino de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo também à Virgem Maria, a estrela da evangelização, como disse o Papa Paulo VI, que nos acompanhe nesta hora. Com a sua intercessão de mãe, de rainha, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, queremos conversar um pouco sobre o grande apóstolo São Pedro. Primeiro, gostaria de falar, assim, em breves palavras, a importância dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cristo, pessoalmente, escolheu os 12 apóstolos. Passou uma noite em oração, de São Mateus, de São Lucas, e depois de uma noite de oração, ele escolheu os 12. E é interessante que cada lista que os evangelhos trazem sobre os 12 apóstolos, note uma coisa interessante, sempre Pedro é o primeiro nome. Pedro, aí vem Tiago, João, mas todas as citações dos evangelistas que traz a relação dos 12 apóstolos sempre começa com Pedro. É um dado interessante, e foram os apóstolos que escreveram isso. Ou seja, é o primado de Pedro. É o primeiro lugar que Pedro... Então, Cristo fundou a sua igreja sobre os apóstolos. Por isso a igreja é dita apostólica. É um dogma de fé, está no credo. No credo está dito assim, a igreja é apostólica. Una, santa, católica e apostólica. São 4 dogmas de fé. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Lá no livro do Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse, quando o Apocalipse está encerrando, no capítulo 21, São João teve aquela visão maravilhosa da igreja descendo do céu, como assim uma pérola preciosa. E ele viu uma cidade celeste, a Sião, que é a imagem da igreja. E o que São João viu? Ele viu uma cidade belíssima, com 12 portas, 4 portas abertas para o norte, sul, leste e oeste, 4 vezes 3, 12. E ele viu
em cada uma das portas o nome de uma das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, o povo de Deus. Mas aí João viu, no alicerce da cidade, 12 colunas sustentando esta cidade celeste. E ele viu em cada coluna o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os apóstolos são 12 porque eles sucedem as 12 tribos de Israel. Israel é como que a igreja no Antigo Testamento, que é sucedida pelos 12 apóstolos. Por isso que quando Judas suicidou, eles completaram o quadro com Matias. Por que não deixaram apenas 11? Por que elegeram mais um? Por sorteio, inclusive, né? Porque tinha que completar esse quadro de 12. Porque a igreja, no Novo Testamento, sucede o povo de Israel. Esse é um dado muito significativo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, São Paulo fala isso, né? Nós somos edificados sobre os profetas e sobre os apóstolos. Por isso a igreja é apostólica. Muito bem. E Jesus chamou esses 12 para criar a sua igreja. Ou seja, começar ali o reino de Deus. O Concílio Vaticano II, ele diz para nós que a igreja, ela é o germe do reino de Deus. Germe quer dizer semente. É a igreja que vai implantar no mundo o reino de Deus. Esse reino que, né, Jesus falou mais de 20 parábolas para explicar o reino de Deus. É uma coisa impressionante. Mas quem edifica esse reino? Quem implanta esse reino no mundo? A semente, a cepa desse reino é a igreja. Né? E é muito claro isso no Evangelho. Lá no Evangelho de São Lucas, né, capítulo 22, né, versículo 29, Jesus fala para os apóstolos, né? Assim como o Pai dispôs para mim o reino, eu disponho para vós. Que bonito, né? Porque uma coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é o seguinte. A lógica de Deus Pai, para salvar o mundo é esta. O Pai envia o Filho envia a igreja. Você pode reparar, o Evangelho é permeado por passagens desse tipo. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, quando ele institui o sacramento da confissão, né, porque tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, né, o perdão para os nossos pecados, então ele vai distribuir esse perdão. Quem é que leva o perdão? É a igreja. Então ele fala para os apóstolos, recebam o Espírito Santo, soprou sobre eles, né? Porque todo sacramento é ministrado na força e no poder do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Tá aí, é a igreja que é a detentora desse perdão que o Senhor conquistou na cruz. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Né? Assim como o Pai dispôs para mim o reino, eu disponho para vocês. Lucas, né? É interessante você copiar essas passagens e depois verificar lá. Né? Você pode ver lá em Lucas 22, 29, você vai encontrar. 22, 19, você vai encontrar essa passagem. E depois também lá em Lucas 10, 16, São Lucas percebeu isso porque São Lucas fez uma pesquisa para escrever o Evangelho. Né? Lá em Lucas 10, 16, São Lucas diz, né, Jesus dizendo para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja que coisa bonita, né? O Pai enviou Jesus, Jesus envia os apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Por isso, meus irmãos, rejeitar a igreja, que nasce dos apóstolos, cujo magistério sagrado são os nossos bispos, com o Papa, que são sucessores de Pedro e dos apóstolos. Rejeitar a igreja é rejeitar Jesus Cristo, é rejeitar ao Pai. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É um perigo rejeitar a igreja. É um perigo querer contrariar a igreja. Não é? Porque ela tem o carisma da infalibilidade. O nosso catecismo diz, lá no parágrafo 889, que para que a verdade salvífica do Evangelho se mantivesse intacta, Cristo fez a igreja participar da sua infalibilidade.
Claro, só em matéria de doutrina, de fé e de moral, não é em termos de ciência, nem em termos das coisas do mundo. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. E Jesus fez desses homens pescadores de homens. Eu acho muito bonito isso. Né? Quando ele chama os 4 primeiros apóstolos, né, que estão ali no Mar da Galileia pescando, né? Pedro e André, né? E depois Tiago e João. Eles formavam uma companhia de pesca ali em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito importante naquele tempo, porque era um entroncamento de todas as pessoas que vinham do sul para o norte, pessoas que vinham do Egito, né, passavam ali pela chamada Via Maris, as margens do Mar Mediterrâneo, né, e subiam para a Síria, passando por Cafarnaum. Então, Cafarnaum, por isso que Mateus ficava ali com a sua banca de cobrador de impostos ali em Cafarnaum, porque ali era uma espécie de uma alfândega do Império Romano. Tudo que passava ali tinha que ser pagar imposto para atravessar. Ali Jesus chamou, então, Levi, né, Mateus, e chamou os 4 apóstolos, Pedro, André, Tiago e João. Eles tinham uma companhia de pesca, o que mostra que eles não eram assim muito pobres, não eram pessoas remediadas, tinham um bom padrão de vida, porque tinham barcos, né? Ter um barco naquele tempo não era uma coisa fácil, não. Ter um barco que pudesse navegar em alto mar, quando eles navegavam ali, atravessavam de uma cidade para outra, de Tiberíades para Cafarnaum, de Cafarnaum para as outras cidades, ele tinha um certo poder econômico, né? Era uma companhia de pesca, né? E é muito interessante a gente perceber isso, né? Quando Jesus os chama, eles deixam, né? E seguem. E Pedro e André, Tiago e João. Tiago e João, né? Eram uma família, e Pedro era irmão de André. 4 apóstolos a gente vê sair daí, né? Jesus fez deles de pescadores de peixe para pescadores de homens. É interessante. Na noite o Cristo escolheu os 12. Aí depois ele vai chamar cada um deles, né? Lá no alto da montanha, rezando na madrugada, ele escolheu, agora ele vai buscar, né? Um por um. Foi buscar também Mateus, Levi, né? Mateus estava lá cobrando impostos. Era um homem mais culto que os outros, porque devia ser assim, uma espécie de um contador. Por isso que Mateus escreveu um evangelho. Porque Mateus tinha cultura. Escreveu um evangelho maravilhoso, o evangelho mais longo, 28 capítulos, né? Muito bem escrito. E ele escreveu para os judeus, porque ele era judeu, escreveu na língua hebraica, no aramaico, para mostrar aos judeus que Cristo era o Senhor. Então ele chama toda hora o Antigo Testamento, que anuncia o Cristo que chega, né? E depois também chamou, né, os outros apóstolos, Filipe, Tiago, né, Bartolomeu, Simão, Tadeu, até Judas Iscariotes, foi chamando um de cada vez. Nessa nossa caminhada, que nós vamos aí, mais ou menos, às sextas-feiras à noite, desdobrar um pouco esses apóstolos, eu vou tomando cada um deles, um pouco da vida de cada um deles. Quero até mostrar para você um livro muito interessante, que foi escrito pelo Papa Bento XVI, né, que ele chama de Os Apóstolos, né? Os Apóstolos, que foi escrito pelo Papa Bento XVI, está aqui, ó. Papa Bento XVI é da editora Pensamento, né? O Papa aqui faz uma apresentação dos 12 apóstolos, e eu quero usar isso daqui, com outras coisas interessantes também que o Papa coloca. Bem, outra coisa que chama atenção, agora entrando aí no estudo um pouco de São Pedro, é que São Pedro é citado nos evangelhos 154 vezes. É o apóstolo mais citado, 154 vezes, diz o Papa Bento XVI. João é o segundo que é mais citado, é citado 46 vezes. Pedro está em 150 vezes. É chamado de, Jesus chama de Kéfas. Kéfas é uma expressão em hebraico que quer dizer Pedro ou pedra, né, que traduzido para o grego deu Petros, e no latim Petrus, e no português Pedro. Então é o Kéfas, né, do hebraico, que no latim deu, que no grego deu Petros, no latim deu Petrus, né, Petrus, e que em português deu o nosso Pedro, mas que é aquela rocha, né, que Jesus escolheu para em cima dela edificar a igreja. E é claro que o mais importante sobre São Pedro, você vê nessa imagem aqui,
ele com a chave na mão, né? Pedro tem aqui, né, do lado uma Bíblia na mão, e do outro lado você vê Pedro com a chave, né? Porque Cristo concedeu a ele as chaves do reino do céu. Né? E é algo impressionante. Né? Ali na chamada Cesareia de Filipe, Filipe era aquele filho de Herodes, que era rei de uma das tetrarquias. Né? Jesus pergunta aos discípulos ali, quem dizem os homens que eu sou? Está lá em Mateus 16, né? E começaram a dizer, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Batista que ressuscitou, que Herodes Antipas tinha matado, né? Outros dizem isso. Aí Jesus coloca uma questão fundamental para ele e para nós. E para vocês, quem eu sou? Apenas um profeta? Apenas João Batista? Né? E a Pedro, interessante é isso, iluminado pelo céu. A gente vê que foi o Pai que escolheu Pedro. E Jesus confirmou. Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Uma resposta que Pedro não tinha condição de dar. Tanto é que Jesus diz, Simão, filho de Jonas, não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então a gente percebe, meus irmãos, que essa escolha de Pedro foi uma escolha do Pai. E que Jesus confirma. Por isso eu te digo, aí Jesus confirmou, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. E que bonito, a minha igreja, né? A igreja é dele. Eu escrevi um livro com esse título, A Minha Igreja, para explicar o que é a igreja, né? A minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Que coisa bonita, meus irmãos, que promessa maravilhosa. Tem 2000 anos, nunca essa igreja foi derrubada. Nunca. Né? Foi a perseguição lá dos judeus, que mataram Estevão, mataram Tiago Maior, fizeram os apóstolos espalharem pelo mundo por causa da perseguição. Depois veio a perseguição romana, 250 anos. Veio o nazismo, veio o comunismo, veio tudo que está aí hoje, né? Esse laicismo anticatólico com aversão à igreja. Mas ninguém derruba e nem derrubará a igreja, porque ninguém derruba uma palavra de Jesus. No evangelho de hoje mesmo, da missa, ele diz, o céu e a terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, essa é a nossa alegria, essa é a nossa estabilidade, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, essa é a nossa caridade, essa certeza. Tu és Pedro, sobre esta pedra que é você, eu vou construir a minha igreja, a minha igreja. As portas do inferno nunca vão derrubá-la. Né? Eu te darei as chaves do reino do céu. Veja como Deus entregou o reino na mão dos apóstolos. Ele dá a chave do reino na mão de Pedro. Olha, meus irmãos, a chave significa o quê? Para que serve uma chave? Para abrir e fechar. Não é? Ou seja, ele deu a Pedro o poder de abrir e fechar. Tudo o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo o que você desligar na terra, eu desligo no céu. Meus irmãos, que poder Jesus deu ao Papa. Tudo. Quando o Papa diz assim, fulano de tal é santo, e canoniza fulano de tal, não tenha dúvida. Se aquela pessoa estiver no purgatório, Deus leva do purgatório para o céu na hora. Por quê? Porque tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Quando o Papa diz assim, a igreja, um Papa decretou na história da igreja, vamos celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Ótimo, então o céu celebra o Natal no dia 25 de dezembro. Vamos celebrar o dia da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. Vamos, o céu celebra. Vamos celebrar o nascimento da Virgem Maria, 8 de setembro. O céu celebra. Por quê? Porque tudo que você, Pedro, ligar na terra, eu ligo no céu. E Pedro é o nosso Papa hoje. Né? Logo que Pedro morreu, a igreja entendeu que o ministério petrino, né? O ministério do Papa não era só para ali, porque a igreja tinha um trabalho para fazer durante milênios. Então os apóstolos entenderam que tinha que eleger um sucessor de Pedro. Então nós tivemos Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Sisto, e vai embora. Até, né, Santo Irineu, lá do ano 180, ele dá a primeira relação dos 12 papas.
E o 12º Papa, que era Papa no tempo de Santo Irineu, né, que morreu por volta do ano 200, era o Papa Eleutério. E aí a Igreja tem o nome dos 266 papas, um por um, né, quando nasceu, quando morreu, o que fez. Né? É só você encontrar os livros aí que falam dos papas nas livrarias católicas, você vai encontrar desde Pedro até Francisco. Por quê? Porque é algo real. 2000 anos. Não existe, meus irmãos, uma instituição na face da terra. É por isso que os ateus odeiam a igreja, porque não conseguem derrubá-la. Pode derrubar uma bomba atômica em cima do Vaticano, que a igreja vai continuar mais forte do que nunca. Pode cortar o pescoço daqueles cristãos lá no Oriente, vestidos com aquele macacão cor de laranja, que a igreja vai continuar. Né? Onde a semente do Evangelho foi lançada no chão, ela teve que ser regada com o sangue dos mártires. Porque Cristo não prometeu à igreja, é importante você entender isso, Cristo não prometeu à igreja que a igreja não sofreria. Não. Ele prometeu à igreja que a igreja nunca seria vencida. A igreja já sofreu muito e vai continuar sofrendo, mas nunca será vencida. A mesma coisa, a igreja nunca prometeu ao Papa que o Papa nunca ia pecar. O que a igreja prometeu ao Papa, que o Papa, quando ele proclamasse uma verdade de fé, ele não erraria. Ou seja, infalibilidade do Papa não quer dizer impecabilidade. Entenda isso. Houve papas na igreja que pecaram muito, como houve bispos, como houve padres, como houve leigos. Mas nunca, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, nunca na história da igreja uma definição dogmática de um papa foi cancelada por outro papa. Isso num arco de história de 2000 anos. E também nunca na história da igreja, né, nos 21 concílios ecumênicos que a igreja já realizou, nunca na história da igreja um concílio ecumênico. Concílio ecumênico quer dizer um concílio universal, onde o Papa chama todos os bispos do mundo. Houve 21 na história da igreja, né? Quase que, assim, se fosse fazer uma média, seria um por século, né? Mas não foi assim nessa periodicidade, né? Não. Mas o último concílio foi o Vaticano II, que terminou em 1965, já faz mais de 50 anos. Né? Mas nunca um concílio cancelou um ensinamento doutrinário. Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não ensina uma coisa no século I, outra no século X, outra no século XXI, não. Ele ensina a mesma coisa. Por isso que o nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou e nunca vai mudar. Os sacramentos são 7 desde o tempo dos apóstolos e vai ser sempre até o Cristo voltar. Né? Os mandamentos da lei de Deus são 10 e vão ser 10 até o Cristo voltar. Por quê? Porque, né, essa estabilidade, né, é o Cristo, o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja, e o Espírito Santo, que é a alma da igreja, é que dão para a igreja. Que coisa maravilhosa. Então, a gente vê aí, né, essa beleza. São Pedro nasceu ali na região da Palestina, numa cidade chamada Betsaída, ou Betsaida, que era ali perto de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, né? E era irmão de André. E é muito interessante, né? O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. O evangelista São João narra a partir do capítulo 1 de São João, no versículo 40. João 1,40. André tinha encontrado Jesus primeiro. André, Santo André, irmão de São Pedro. Né? Então, André, narrando São João diz que André disse para Pedro: encontramos o Messias. Né? E levou Pedro a Jesus. E é interessante o que São João narra. Né? São João narra o seguinte, que Jesus, quando olhou para Pedro, fixou nele os olhos, o olhar, e disse: tu és Quefas. Né? Não, tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Quefas. Olha que interessante. No primeiro encontro, Jesus nem disse para Pedro: oi Pedro, muito prazer em conhecê-lo. Não. Jesus fixou nele o olhar de São João. É algo impressionante, né? E disse: tu és Simão, filho de Jonas, né? Bar Jonas, Bar em hebraico é filho, né? Filho de Jonas, serás chamado Quefas. Ou seja, você vai ser chamado de pedra.
Sabe, meus irmãos, na Bíblia, quando Deus troca o nome de uma pessoa, Deus está dando uma missão sagrada. Você vê isso, por exemplo, lá no Antigo Testamento. Né? Abraão, ele não se chamava Abraão, ele chamava Abrão, que quer dizer um pai elevado. Quando Deus chama Abraão para ser pai do seu povo, muda o nome dele. Diz, você não é mais Abrão, agora você vai ser Abraão, que quer dizer o pai de uma multidão. Sara, quando era estéril, era Sarai. Depois que engravidou, né, do Isaac, passou a ser Sara. Jacó, né, Deus troca o nome dele para Israel. Daí nasce o povo de Deus de Israel. Quando Deus troca o nome de uma pessoa, é por isso que os papas mudam de nome, é por isso que muitas vezes as religiosas, quando entravam nos mosteiros, mudavam de nome. Hoje isso está meio em desuso, mas isto era assim. Os santos gostavam, por exemplo, de colocar no nome Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório. Os santos introduziam no nome, por exemplo, na hora do batismo, colocavam o nome de Maria, colocavam o nome de José, né? Ou seja, assumindo uma missão específica, colocavam um nome também assim, meio que de consagração. Muito bem. Pedro, meus irmãos, a gente sabe, era casado, porque Jesus curou a sogra dele. Não é? Se Jesus curou a sogra dele, é porque Pedro era casado. Muita gente pensa assim, mas nossa, mas Pedro era casado, por que os papas não se casam mais? Porque os apóstolos foram entendendo, a igreja foi entendendo com o passar do tempo, que Cristo era celibatário. Então, o melhor é que os apóstolos, os padres, os bispos fossem celibatários. A primeira vez que entrou o celibato na história da igreja foi por volta do ano 300, num concílio que houve na Espanha, o concílio de Elvira, foi por volta do ano 300, 300 e pouco, em que na região da Espanha a igreja adotou o celibato. Por quê? Porque entendendo que o Cristo era celibatário, e o sacerdote é outro Cristo, alter Christus, como diziam os padres da igreja. Então, adotaram o celibato. E o celibato foi se espalhando. Agora, é interessante notar que desde o século II, século III, aquela multidão de monges, né, que iam lá do Egito, que iam para os desertos de Tebaída, deserto do Egito, eram todos celibatários, homens e mulheres. Então, o celibato foi uma coisa que foi acontecendo assim naturalmente na vida da igreja, até que no ano de 1123, no primeiro concílio que houve em Roma, o concílio do Latrão, concílio universal, né, 1123, então, a igreja definiu para todo o Ocidente o celibato como obrigatório. Mas até mais ou menos no ano 300, nós tínhamos padres casados, bispos casados, papas casados. Né? A igreja foi entendendo aos poucos. Isso faz a gente lembrar aquilo que Jesus disse para os apóstolos lá na Santa Ceia. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, né? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13, na Santa Ceia, já tarde, né? Jesus para os apóstolos, eu tenho muitas coisas ainda para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Veja, olha o verbo que Jesus usou, ensinar-vos-á no futuro. Então Jesus sabia, meus irmãos, que aqueles 12 apóstolos, pescadores, homens simples, não tinham condição de compreender todos os mistérios do reino de Deus. Né? Toda a teologia que a igreja sabe hoje, né? A mariologia, pneumatologia, escatologia, história da igreja, hermenêutica, exegese, nossa senhora, quanta coisa! Né? Teologia sacramental, teologia bíblica. Eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados agora. Mas quando vier o Paráclito, aí ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Ele vai ensinar a vocês tudo, né? Ensinar-vos-á. Então a igreja foi, ao longo da história, aí a importância da tradição da igreja, aquilo que a igreja foi aprendendo com os santos doutores, com os papas, com os santos, com as santas. A igreja o Espírito Santo foi ensinando para a igreja e continua ensinando até hoje. Ensinar-vos-á todas as coisas. Ok? Você sabe, né? São João disse lá no final do evangelho dele que não está tudo escrito na Bíblia, não. As pessoas que pensam que o cristianismo é só a Bíblia estão enganados. Por quê? Porque Jesus falou claro
Ou melhor, São João falou claro no final do evangelho dele, você pode ver lá no capítulo 21 de São João, também no capítulo 20, São João diz assim: se fosse escrever todas as coisas que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que seria preciso escrever. Olha o que ele está dizendo. Quer dizer, ficou muita coisa sem escrever. Então aqueles que dizem assim, não, só vale o que está na Bíblia. Estão enganados. Porque tem muita coisa que não ficou na Bíblia. São João diz, né? Veja lá no final do capítulo 21, capítulo 20, São João diz assim: o que nós escrevemos foi apenas o mínimo necessário para que vocês creiam que Cristo é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida no seu nome. Mas tem muito mais coisa. Onde é que ficou? Ficou na tradição da igreja. Você encontra o credo na Bíblia? Não encontra. É o credo. É o símbolo dos apóstolos. Você encontra na Bíblia que os sacramentos são 7? Não. Ninguém vai encontrar, mas são 7. A igreja entendeu, inspirada pelo Espírito Santo. Bem, meus irmãos, vamos caminhar um pouco aqui com São Pedro, né? Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 4, em que os apóstolos tinham passado a noite inteira pescando e não pegaram nada, né? E Jesus chega para eles de manhã e fala assim: duc in altum. Duc in altum em latim quer dizer lança-te ao largo, avança para águas mais profundas. Papa João Paulo II é que gostava dessa frase, lança-te ao largo, né? Lança a rede em alto mar. E Pedro duvidou, né? Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, Senhor. Nós somos pescadores, velho, maduro. O Senhor é carpinteiro. Será que um carpinteiro vai ensinar para pescador pescar? Não dá para pensar assim? Mas Pedro confiava em Jesus. Tá bom, Senhor. Tá bom. Por nós eu não lanço a rede, não. Mas em teu nome, vamos lançar a rede. E pegaram 153 peixes grandes. Por que o evangelista dá até o número de peixes? Porque naquela época se acreditavam que as nações do mundo eram esse número. Então é como se fosse um peixe representando cada nação. Ou seja, Pedro, a igreja vai pelo mundo inteiro. Vai levar o evangelho a todas as nações. Do jeito que você pegou 153 peixes e as nações são 153, o evangelho vai ser lançado em todas as nações. Aí Pedro ficou apavorado, né? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro viu o milagre, viu? Ficou meio atordoado. E Jesus disse: não tenha medo. Não tenha medo. Eu vou fazer de você pescador de homens. Que coisa bonita, meus irmãos. Não? Vou fazer de você pescador de homem. Trazer homem para Deus. Salvar homens para o céu. A missão que ele deu a Pedro e aos apóstolos, né? Muito bem. E aí, muitas coisas, né? Agora, interessante a gente observar também, meus irmãos, as fraquezas de Pedro. Não é? Pedro é aquele homem afoito, aquele homem que ele, né? Aquela travessia, por exemplo, quando Jesus vai encontrar com eles andando sobre as águas, lá no capítulo 6 de São João, né? E era na terceira vigília da noite, por cerca de 3 horas da madrugada. Você imagina bem, 3 horas da madrugada, tudo escuro. Antigamente não tinha eletricidade, não tinha postes com luzes acesas. Naquela madrugada, aquele breu do mar da Galileia, o mar tempestuoso, os apóstolos não conseguiam chegar em Cafarnaum. De repente, um vulto branco andando em cima da água, né? São Marcos diz que eles começaram a gritar de medo, pensando que fosse um fantasma. Então, Pedro, né? Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Mas eles duvidaram, né? Naquela noite escura. Então, Pedro, olha como é que Pedro era realmente intempestivo, né? Se é o Senhor mesmo, eu quero uma prova. Faça eu ir andando aí até o Senhor. E Jesus disse: venha. E Pedro foi. Ele botou o pé para fora do barco e foi. E começou a andar na água. Só que aconteceu uma coisa, né? Pedro começou a duvidar. O evangelista diz que Pedro, ouvindo o barulho do vento e olhando para as ondas do mar, Pedro duvidou. Aí quando ele duvidou, a fé caiu e Pedro afundou. Mas o Senhor correu lá e segurou Pedro.
pela mão. Né? Sabe, gente, com a gente acontece assim também, né? Quando a gente duvida, a gente afunda. Mas o Cristo é tão bom que ele tira a gente do fundo do mar, não deixa a gente morrer afogado. Né? Que coisa bonita. Como Jesus foi preparando Pedro, né, para ser o grande Papa da igreja. Repare como ele preparou o Papa. Pedro, meus irmãos, foi fraco igual a nós. Mas Jesus foi talhando esse homem. Foi bulirando essa pedra bruta, esse diamante bruto. Né? Depois, interessante, né, quando, né, Jesus chega em Cafarnaum, nessa noite mesmo, né? Na manhã ele chega em Cafarnaum e vai falar sobre o milagre da Eucaristia. Porque ele tinha feito 2 sinais antes, né? Primeiro ele tinha multiplicado os pães lá no alto da montanha, e segundo ele foi andar sobre as águas. Por que esses 2 milagres? Para mostrar para os apóstolos que ele tinha poder sobre o pão, multiplicou os pães, e tinha poder sobre o seu corpo. Andou sobre as águas sem afundar. Então ele podia transformar o pão no seu corpo. E é o discurso que ele vai fazer em seguida em Cafarnaum, no capítulo 6 de São João. Mas quando ele fez esse discurso, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, viverá por mim. Eu o ressuscitarei no último. Ah, não, senhor. Esse homem está ficando doido. Dá de comer a sua carne. Eles não entenderam que o Cristo estava falando de algo que é extraordinário que ele podia fazer. Não era uma antropofagia, não era um canibalismo que ele estava falando. Ele tinha provado que ele tinha poder sobre o pão. Ele tinha provado na noite anterior que ele andava sobre as águas. Ele podia fazer o milagre da Eucaristia. E aí todo mundo começou a ir embora, você repara bem, né? Começaram a ir embora. E aí Jesus percebeu que os apóstolos também estavam duvidando. Então Jesus chega para eles e diz: vocês também não querem ir embora? Pode ir embora. Pode ir embora. Eu não tenho como explicar para vocês o milagre da Eucaristia. E não tem jeito, gente. Ninguém vai entender o milagre da Eucaristia. É crer ou não crer. É pegar ou largar. Ou é acreditar na palavra de Jesus, isto é o meu corpo, isto é meu sangue, ou é largar. Porque entender, ninguém vai entender. Como é que um pedacinho de pão é Deus? Mas pode juntar todos os cientistas de toda a história da humanidade que não vai explicar nunca. É pegar ou largar. Então Jesus é radical nesse ponto. A fé não tem como explicar. A fé você abraça não é porque você entendeu, é porque você confia na pessoa que está revelando aquilo. Então Jesus chega para ele e diz: vocês não querem ir embora? Pode ir embora. Pode ir embora. Eu começo tudo de novo. Eu vou escolher, porque a obra de Deus se realiza, com a gente ou sem a gente, ou apesar da gente, a obra de Deus se realiza. Né? Minhas palavras vão se realizar, ele diz, né? Passarão céu e terra, mas minhas palavras não passarão. E vocês querem ir embora? Aí quem é que reage? Mais uma vez, iluminado pelo céu, é Pedro. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, Pedro entendeu, eu também não entendo, Senhor, eu também não entendo, eu não sei o que o Senhor está falando, mas eu acredito. Sabe, gente, é uma lição para nós extraordinária. Pedro, Senhor, a quem nós iremos? Né? Só tu tens palavras de vida eterna. Então você repara como é que Jesus foi trabalhando esse Pedro. Né? E é interessante que na Quinta-feira Santa, São Lucas é que conta isso de maneira maravilhosa no capítulo 22. São Lucas conta isso de maneira maravilhosa no capítulo 22. Né? Na Quinta-feira Santa, Jesus fala para os discípulos: eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, eu vou ser isso, eu vou ser mais aquilo. Né? E aí os apóstolos ficaram muito tristes, né? Por causa disso, né? Mas Pedro diz assim: não, Senhor, que é isso? Ninguém vai crucificar o Senhor, não. Né? Eu estou pronto para ir até a morte convosco, Senhor. Aí Jesus diz: Pedrão, machão, eu vou te falar uma coisa. Ainda esta noite, era Quinta-feira Santa, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que isso, Senhor? Deixa para lá, aqui está Pedrão. É como a gente, né? Arrogância, prepotência, autossuficiência. Como é difícil Deus quebrar isso em nós, meus irmãos. Mas Deus deixou Pedro bater com a cara no chão 3 vezes. Por quê? Para Pedro aprender a ser humilde. Porque Cristo precisava dele como Papa,
primeiro chefe da igreja, mas Deus precisava dele como um papa humilde, que não confiasse no poder dele, mas confiasse no poder de Jesus. Então Jesus deixou Pedro quebrar a cara 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí não deu outro. Prenderam Jesus, né? Aquele soldadinho chegou para... Né? Jesus estava preso lá na casa de Caifás. João conseguiu entrar ali, levou Pedro para dentro, sentaram lá ao lado de uma fogueira para se esquentar, que era frio, Jesus amarrado, preso, lá em cima, né? Aí um soldado, eu acho que você também é galileu, o seu sotaque é de Galileu, né? Porque os galileus tinham um sotaque muito diferente dos judeus da Judéia e também da Samaria. Não sei o que você está falando, não conheço esse homem. Olha, não conheço esse homem. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus curar leprosos. Não conheço esse homem. É que nem a gente, né? Reza, 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 Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, Jesus te louvo, de repente cai num pecado terrível, né? Sabe, gente, Pedro me consola. Pedro me consola. Não conheço esse homem. Depois a empregada lá do Caifás. Eu acho que você também é do time desse homem que está preso. Não sei o que você está falando, não conheço esse homem. Aí depois vem outro, você não conheço esse homem, 3 vezes. Aí São Lucas conta lá, vale a pena ler isso, lá no capítulo 22 de São Lucas, diz que Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, não falou nada. Eu acho que Jesus olhou para Pedro e como se dissesse assim, não te falei? Valentão, metidão, eu não te falei? Que antes que o galo cantasse, você ia me negar 3 vezes, e o galo cantou. E o galo cantou, era madrugada. Né? O galo canta no auge da madrugada, né? Pedro caiu num pranto. Pedro derramou lágrimas de arrependimento. Esta foi a salvação de Pedro. Pedro não fez como Judas, que se desesperou e foi se matar. Não, Pedro se arrependeu. É a grande diferença, meus irmãos, entre Pedro e Judas. Ambos negaram Jesus. E eu não sei não se a negação de Pedro foi pior. Porque Pedro tinha sido escolhido para ser papa. Pedro viu coisas que Judas não viu. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, filha de Jairo, que tinha morrido, Talita cum, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Não levou Judas. Quando ele se transfigurou no Monte Tabor, ele levou Pedro, Tiago e João. Não levou Judas. Ou seja, Pedro viu coisas mais maravilhosas do que Judas. Mas pecou tão feio como Judas. Mas que coisa bonita, meus irmãos, o arrependimento. Lágrimas derramadas. Por isso a igreja valoriza muito a lágrima que um pecador derrama diante do seu pecado. Toca o coração de Deus. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, né? 1ª sexta-feira do mês. Como a lágrima toca o coração de Deus, sobretudo quando é lágrima de arrependimento, lágrimas de conversão. Né? Que coisa bonita. Jesus, então, mantém Pedro como chefe da igreja. Eu pergunto para você, se você fosse Jesus, você manteria Pedro, chefe da igreja, depois de um vexame desse? Para ser honesto comigo mesmo, eu tenho que dizer para você, eu não manteria Pedro mais não. Eu chamaria Pedro, depois da ressurreição, e dizia, Pedro, sinto muito. Passa lá no RH, leva sua carteira de trabalho e bilhete azul para você, meu. Porque na hora que eu mais precisei de você, a hora que eu estava preso na casa do Caifás, de Anás, zombando de mim, cuspindo na minha cara, batendo, você disse que não me conhecia, Pedro. Pedro, até logo, muito obrigado, receba lá suas férias, 13º, tudo que você tem direito. Mas não, que coisa maravilhosa, meus irmãos, o poder de Jesus. Depois que ressuscitou, né? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 21, encontrou com Pedro lá no mar da Galileia. Pedro estava pescando, né? Pedro estava pescando. Aí chegaram, pegaram uns peixes lá, Jesus colocou os peixes para assar, né? Como eles faziam, e aí Pedro chegou,
Imagino que o Pedro deve ter chegado cabreiro, né? O que será que ele vai dizer para mim agora? Acho que ele vai me mandar embora. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Opa, será que ele não vai me mandar embora? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Eu fiz aquela besteira lá, Senhor, porque eu sou fraco, porque eu sou miserável, mas eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É o chamado munus petrino, o munus do Papa, né? Aí pela terceira vez, Jesus diz, Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu não estou mentindo. Eu te amo. Eu sou esse lixo que te negou porque o Senhor me conhece, eu sou uma fraqueza, mas eu te amo, Senhor. Me faz lembrar uma música que, quando eu era criança, um cantor cantava uma música assim, eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Olha que Pedro disse para Jesus, Senhor, eu não presto, mas eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, confirmou Pedro como Papa. Eu pergunto, por que ele não colocou João como Papa? Se foi João que estava aos pés da cruz com as mulheres. Deus sabe por quê. Porque ele precisava de Pedro. Pedro era um líder, que João não era. João era muito mais espiritual. João era aquele que amava Jesus profundamente. Por isso ficou aos pés da cruz. O amor supera o medo, né? Interessante. João não tinha o carisma para ser Papa. Tanto assim que quando Pedro morreu, João ainda era vivo. E, na verdade, escolheram Lino para ser Papa e não João. Olha que coisa interessante. Que João morreu lá por volta do ano 100. E Pedro morreu no ano 67, na perseguição de Nero. João estava vivo. Por que não botaram João para suceder Pedro? Porque não era a vontade de Deus. João não tinha esse carisma de governo que Pedro tinha, de decisão. Então, manteve Pedro. E aqui tem uma outra passagem interessante que eu queria lembrar. Também, na Quinta-feira Santa, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, Jesus diz para Pedro assim, você lembra bem essa passagem? Jesus diz para Pedro assim, Simão, Simão, Satanás quis te irar, mas eu rezei por ti. E você, uma vez, com a sua fé confirmada, confirma os teus irmãos. Lembra dessa passagem lá de São Lucas, capítulo 22? Simão, Simão, eu orei por ti. É interessante isso, meus irmãos. Não há nenhuma outra passagem no Evangelho em que Jesus diz especificamente para um apóstolo, eu orei por ti, a não ser para Pedro. Para que tua fé não desfaleça. Ou seja, para que você, mesmo caindo 3 vezes, não perca a sua fé. Não se desespere como Judas. Eu orei por ti. E você, uma vez, confirmado na fé, confirma os teus irmãos. Isso antes de Pedro negar Jesus. É o que a gente chama de munus petrino. Munus quer dizer, uma missão sagrada. Petrino do Papa, de Pedro. Munus petrino. Confirmar os irmãos na fé. Por que os papas rodam o mundo inteiro? Por que o Papa Francisco está lá em Mianmar, um país, né, mais de muçulmano do que de católico, para confirmar os irmãos na fé católica? É o munus petrino, o munus do Papa, que Cristo confiou a Pedro e que confia a todos os papas. Tudo isso, meus irmãos, é muito bonito. Né? A história desse homem, né, é muito bonito. Né? E é interessante também a gente reparar que Pedro era sempre o porta-voz dos apóstolos. Pode ver. Pedro é sempre que, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? É Pedro que pergunta. Não, Pedro. Não é 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Né? Depois, quando acontece lá o dia de Pentecostes, 50 dias depois de Cristo, né, ressuscitou, Pedro tinha negado Jesus há 50 dias atrás. Né? Mas quando desce o Espírito Santo em Pentecostes, é Pedro que faz aquele grande discurso. Abre as portas lá do cenáculo, né? E faz aquele grande discurso, mas com uma força, com uma unção tão extraordinária,
que o evangelista diz, São Lucas diz, que nos Atos dos Apóstolos, que 3.000 pessoas se converteram ali. No primeiro discurso de Pedro, vocês mataram o autor da vida. Nossa, São Lucas diz que o povo ficou com o coração compungido. E perguntaram para os apóstolos, irmãos, o que nós temos que fazer então? Aí Pedro diz, convertei-vos. Cada um receba o batismo em nome do Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados. E 3.000 pessoas foram batizadas. Está lindo. É Pedro, né? Que coragem. Depois, quando houve lá aquele problema lá em Antioquia, Pedro foi para Antioquia, que era uma cidade da Síria, subindo de Jerusalém para cima, ali na Síria, né? Subindo assim, o modo de dizer, né? Indo para o norte, no mapa, né? Lá Antioquia era uma cidade de 500.000 habitantes, muitíssimo importante. Ali os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ali Paulo também colocou o seu centro, né, de evangelização. Dali Paulo saía para fazer aquelas 4 viagens apostólicas, todas ali pela Turquia de hoje, né? Muito bem. Ali Pedro ficou ali. Depois dali Pedro foi para Roma, né? E foi levar o evangelho para o centro do mundo, que era a cidade de Roma. E depois Pedro morreu junto com Paulo, no ano de 67, martirizados na perseguição de Nero, né? Mas, ali em Antioquia, quando Pedro já tinha voltado para Jerusalém, houve aquele problema célebre, né, da questão da circuncisão. Ali em Antioquia, né, alguns cristãos que tinham vindo do judaísmo, que já eram judeus convertidos ao cristianismo, queriam que os pagãos fossem circuncidados também antes de ser batizados. Paulo e Barnabé não concordaram. Disseram, não precisa mais. Hoje o que vale é o batismo. Né? E aí a questão ficou altamente polêmica, então eles foram conversar com os apóstolos em Jerusalém. Então foi Paulo, Barnabé, desceram de Antioquia, foram para Jerusalém, reuniram com os apóstolos, você vê isso lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, né? Isso está bem narrado ali, foi chamado primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém, no ano de 49, e depois que eles discutiram o assunto, Pedro resolveu a questão, não precisa mais a circuncisão, ponto final. É Pedro quem bate o martelo, ou seja, Pedro é o chefe, Pedro é o guia, Pedro é o porta-voz, né? Por isso, meus irmãos, esse homem tem a chave na mão, a chave do reino do céu. O que ele liga na terra, Deus liga no céu. É claro que não é de qualquer jeito que o Papa faz isso. Quando um dogma é proclamado pelo Papa, uma verdade de fé de maneira definitiva, aí sim. Não foram mais do que 13 vezes na história da Igreja que um Papa definiu um dogma de fé. Quando uma questão é duvidosa, os teólogos não chegam, às vezes, numa conclusão, então o Papa, às vezes, chama para ele a responsabilidade. A chamada definição ex cátedra, ele chama para ele a responsabilidade de sumo pontífice e define a questão. Por exemplo, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que o Papa Pio IX proclamou em 1854, né? E depois, em 1858, coisa bonita, né? Nossa Senhora aparece lá em Lourdes e diz para Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Né? Coisa bonita, né? Nossa Senhora desceu à terra em Lourdes para dizer, o Papa não erra. Há 4 anos atrás ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição, ele disse para Bernadette, quando Bernadette quis saber o nome dela, porque o padre lá da cidade, Peimorale, né? Onde a Nossa Senhora pediu a Bernadette construir uma capela, e ela foi pedir para o padre disse, eu quero saber o nome da senhora que está aparecendo. Então, Nossa Senhora disse para Bernadette, né, Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. O padre quase caiu das pernas quando Bernadette disse isso para ele, né? Ou seja, Nossa Senhora confirmou, o pecado original existe, mas ela é imaculada, ela não tem um pecado original. Segundo, eu sou realmente imaculada. Terceiro, o Papa não erra. Ou seja, essa chave que está na mão dele é uma chave de verdade. O que ele liga na terra, Deus liga no céu. E tem muitas passagens, meus irmãos, a gente vê na vida de Pedro que, né, mostram o seu primado. Né? Eu acho interessante, por exemplo, que quando Jesus ressuscitou,
E ele apareceu para Madalena, né? Ele diz para Madalena o seguinte, né? E de dizer aos discípulos e a Pedro, né, que eu vou encontrar com eles na Galiléia. Jesus mandou um recado específico para Pedro. Pode ver, né? Aí nos evangelhos, Marcos 16, 7. Marcos 16, 7, Jesus fala para Madalena, né? Diga aos discípulos e a Pedro, e destaca o nome de Pedro, que encontrem comigo na Galiléia. Ok? E aí a gente poderia ficar citando aqui, meus irmãos, muitas e muitas passagens da vida de Pedro que mostra esse primado de Pedro na vida da igreja. É o fator de unidade da igreja. O Papa é o fator de unidade. A igreja é uma pirâmide assim, né? Aqui em cima está o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, e nós leigos aqui embaixo, como que na base dessa pirâmide, sustentando a igreja. Aí você tem a unidade, né? A unidade, o Papa mantém essa unidade. Por que a Igreja Católica tem 2000 anos de unidade? Nós temos uma mesma doutrina. O nosso catecismo roda o mundo inteiro, já foi traduzido para mais de 160 línguas. Nós temos uma doutrina, nós temos uma liturgia, nós temos um governo, nós temos os mesmos sacramentos, nós temos a mesma espiritualidade. Por quê? Porque tudo fecha no Papa. O Papa é o fator de unidade da igreja. É o Pedro. Sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo, tudo. Esse advérbio é fantástico. Essa promessa de Jesus é extraordinária. Tudo o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O poder divino que Deus deu a um homem na igreja. Por quê? Porque essa igreja é divina. A igreja é humana e é divina. É como o próprio Cristo, ele é humano e é divino. E a igreja é o corpo místico de Cristo. É o Cristo prolongado na história dos homens. Quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca. Quando a igreja te batiza, é o Cristo que batiza. Quando a igreja te perdoa, é o Cristo que te perdoa. Quando a igreja consagra a Eucaristia, é o Cristo que consagra a Eucaristia. Quando a igreja une você no sacramento do matrimônio, é o Cristo que une você no sacramento do matrimônio. E assim por diante. Somos felizes, meus irmãos. Somos felizes. Temos que agradecer muito isso a Deus. Como dizia o grande São João da Cruz, amor só se paga com amor. Temos que amar muito a igreja, meus irmãos. Tem que amar muito o Papa. Temos que amar muito, apesar dos pecados dos homens, dos filhos da igreja, que o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja, não o pecado da igreja, a igreja é santa, mas os seus filhos têm pecado, né? É nessa igreja, meus irmãos, que nós vamos viver a eternidade, vamos viver o céu, aquela cidade celeste que João viu descendo do céu, né? Assim, parecia uma pedra preciosa. É nessa igreja que nós vamos ter a vida eterna. Eu quero pedir, Senhor, né? Primeiro quero agradecer, Senhor, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia para conosco. Especialmente hoje, Jesus, que é 1º de dezembro, a primeira sexta-feira do mês. Esse coração maravilhoso, esse coração misericordioso, Jesus. Nós todos queremos agora, neste momento, entrar nesse coração. Queremos, Jesus, nessa chama ardente do teu coração, queimar, Jesus, toda a nossa miséria, todo o nosso pecado. Todas as vezes que nós fizemos como Pedro, e nós te ofendemos, nós te negamos, com as nossas palavras, nosso comportamento, nosso pecado, nossos egoísmos, nossas soberbas, perdoe-nos, Senhor. Queremos derramar lágrimas de arrependimento, como Pedro derramou, Senhor, né? E queremos, Senhor, que o Senhor nos dê uma nova chance, como o Senhor deu para Pedro, né? Talvez o Senhor esteja perguntando para nós, Felipe, tu me amas? Eu digo, amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Se eu te ofendo, é por causa da minha miséria, mas eu te amo, Senhor. Eu quero estar no teu coração, Jesus. Eu quero viver nesse coração, né? Como nós rezamos naquela oração, alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me. Meu bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas santas chagas, escondei-me, Senhor. Não permitais que de vós eu me aparte. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, Senhor, para que com os vossos santos eu vos louve e bendiga pelos séculos sem fim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meu irmão, que me acompanhou até agora. Muito boa noite a você nesse sábado, primeira sexta-feira do mês. Que o Senhor te abençoe tua família, toda a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui conversando sobre o quê? A liturgia do primeiro domingo do Advento. Vamos fazer aqui uma meditação, né? O que a igreja nos ensina no primeiro domingo do Advento. Que Deus te abençoe.